essa daqui é uma verdadeira série de vilão e ela tem muito a nos dizer sobre o estado da natureza humana. Então salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood. E se você não tá por dentro, a série do Pinguim, ela é um spin-off do universo do The Batman, né? Esse último filme que saiu em 2022, que ela traz como sua trama, obviamente, essa jornada do Pinguim, essa ascensão do Pinguim a um dos reis do crime ali em Gotham City. Então chega mais comigo e agora que a série acabou, vamos falar dela com spoilers, dar um saldo final e trazer algumas reflexões sobre um viés cristão, fechou? Então bora lá pro vídeo. Bom, como eu mencionei agora há pouco, cara, essa série verdadeiramente é uma série que trata de um vilão. O Pinguim aparece como esse vilão realmente assustador. Nesse cara ali que nas últimas cenas da série, então, ele mostra pra que veio e a gente é lembrado de uma maneira bem brutal que a gente tá lidando com um vilão e não com nenhum mocinho, nem vítima da sociedade. Inclusive, a própria mãe, é curioso, né? Porque você acredita que o relacionamento dele com a mãe seria ela a verdadeira, pelo menos a sensação que eu tive, né? Eu pensei nisso, que a mãe dele seria a mente por trás, ela que moldou esse caráter dele, transformou ele nesse vilão com cobranças e tudo mais, expectativas, e na verdade não, muito pelo contrário, ele manipulou a própria mãe, ele manipula todo mundo para cumprir os seus objetivos. No final das contas é a vontade dele que impera, tanto que aquela cena ali no último episódio, onde a Sofia tá mantendo a mãe dele de refém e ela fala para ele contar a verdade sobre os irmãos, ameaçando ali fazer uma coisa bem terrível, e ainda assim ele se mantendo cínico até o último segundo. Essa cena pra gente que tá assustando, ela é perturbadora, cara, porque a gente sabe o que aconteceu e a mãe dele ele sendo ameaçada se ele não contar o que ele fez, e ainda assim ele se mantendo cínico até o último segundo, cara. Realmente é uma série bizarra e assustadora. O que a gente pode dizer? Cara, essa série é uma série que pra mim ela só melhora, vamos passando os episódios ali, ela vai se tornando cada vez melhor, cada episódio que passa, já tem gente dizendo que ela é a melhor série do ano, né? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual que é a melhor série do ano até agora. E não tem nem o que falar sobre aqueles atores que são todos eles um absurdo de interpretação, até mesmo as crianças. Cara, quando a gente viu o Oz, criancinha, meu amigo, o que aquele menininho entrega é apavorante também. A gente vê aquele menino discursando, toda aquela mentalidade e atuação daquele garoto. Rapaz, me deixou assim boquiaberto. Sem falar na grande vilã, a Sofia também, que mulher bizarra. Quando a gente vê o passado dela ali no episódio 4, a gente vê ela se tornando dessa pessoa doce, meiga, cheia de sonhos e tudo mais, e de repente se tornando numa pescotapa maluca. E que atuação, como tudo aquilo convence. É uma série realmente imersiva que ela te ganha em todos os aspectos, cara. E é curioso porque a gente vê o Coringa bem ali antes, no início da carreira, mesmo sendo um total desconhecido, um mero motorista e tudo mais. E a gente vê no decorrer da série como ele realmente é desprezado, como ele realmente é tratado como nada por todos aqueles à sua volta, seja por sua condição física, sua aparência e tudo mais. E as pessoas realmente o humilham, o tratam como nada. E a gente vê isso nos pequenos detalhes, até mesmo da Sofia, que no flashback dela parecia que ela era uma pessoa toda boazinha e doce e tudo mais, mas quando ela tem uma desavença com o Pinguim, ela também coloca ele lá embaixo. Mas é claro que a série ela também não vai para um lado assim todo ai, tadinho, ó, como ele é maltratado e rejeitado, muito pelo contrário. A série mantém ele até o último segundo como ele é esse cara terrível. Mas um ponto positivo dessa série é como ela consegue mostrar ali que realmente não há mocinhos, não há vítimas da sociedade ali, de todos. A gente não precisa nem falar da figura do Oz, mas até a Sofia também, que ela começa alguém supostamente uma sonhadora, boazinha, mas que a gente vê no seu caráter também como ela é uma pessoa terrível em alguns aspectos, maldosa em alguns aspectos, e que com o decorrer, com o avançar da trama, ela realmente vai se tornando no Hangman, né, nesse carrasco, se não me engano a tradução, e como ela vai se tornando aquela vilã. E a mãe do Oz, então, nem se fala, ela parece aquela senhorinha com uma deficiência mental, com algumas dificuldades e tudo mais, mas ela também é uma pessoa que tem seus problemas ali. A gente vê que o Oz convence ela, quando o discurso do Oz criança, aquele monólogo é sensacional, que ele fala pra ela, olha, eu te conheço, e ele sabe, eu acredito que ele realmente entendeu que a mãe dele tinha planejado ali com o mafioso e tudo mais, o que fazer com o filho, e ele trouxe um discurso que acertou, que ele fisgou a mãe. Ele não deixou a mãe com medo, ele realmente disse o que ela queria ouvir, e ela foi convencida, cara. Na verdade, você é igual a mim. Isso que é maluco. Então a gente vê que a mãe não era nenhuma coitadinha também. O discurso do poder, da ascensão social, era uma coisa que brilhava os olhos dela. Tanto que ela fala mais de uma vez pro Oz, nossa, você tá parecendo seu pai. A gente não sabe nada do pai do Oz. Mas se ela teve
teve relações, ela casou com esse cara, teve filhos com esse cara, é porque havia da parte dela alguma certa admiração por ele. E provavelmente ele fazia essas promessas pra ela. E o Oz deve ter aprendido, embora não tenha uma visão muito positiva do pai, já que ele mesmo rejeita todas as vezes, fala, não tem nada a ver com o pai, não sei o que, não tem nada a ver com esse cara. Então parece que ele não gosta do pai, mas ao mesmo tempo, ele aprendeu com o pai como manipular a mãe, vamos dizer assim, a dizer o que ela gosta de dizer, o que ela quer ouvir. E ele conseguiu fisgar a atenção dela. Cara, que incrível. Então a gente vê que não tem vítimas. Todos ali têm uma parcela de culpa, todos ali têm uma maldade dentro de si. O Pinguim também, ele não é nenhuma vítima da sociedade. Ele não teve nenhum passado difícil, nem coisas do gênero. A mãe dele não é essa vilã que transformou, que moldou o caráter dele. A gente vê que ele já era dessa forma, uma relação bem doentia com a própria mãe, se a gente pode dizer assim, né? O que é curioso, porque eu recentemente assisti Gladiador e a gente tem aquela relação incômoda, esquisitona do cômodo com a irmã dele, e aqui a gente tem essa relação do Pinguim com a mãe, que, cara, que negócio que te deixa desconfortável. E você vê que realmente é uma parada ali física mesmo, é uma atração física ali, de tal forma que ele pediu para acompanhante dele se vestir da própria mãe. E não era só para ficar dançando, venhamos e convenhamos. Então é um negócio bem bizarro assim da gente acompanhar. Tem esse lado da validação, dele querer a validação da mãe, reconhecimento da mãe e tudo mais, mas tinha uma parada a mais ali, bem incômoda e esquisitona, né? E aí, cara, esse último episódio trouxe uma das cenas mais icônicas e sensacionais, mostrando o que é esse personagem, né? Quando a mãe dele fala, nossa, eu tenho um diabo em casa. Oswald didn't want that, no. This is what he wanted, me. All to himself. I got the devil in my house, Rex. Sendo ela reconhecendo que aquela criança, ela já tinha uma maldade ali dentro dela. Já tinha uma mente maligna, pensamentos malignos, planos malignos e aterrorizantes. E ela não conseguia lidar, mesmo sendo uma criança, era alguém que fugia das garras dela. Ela não conseguia ter controle sobre ele. E é curioso porque quando a gente olha para as escrituras, a gente lembra que se não for a graça de Deus nos sustentando, todos nós poderíamos terminar nesse caminho. Todos nós poderíamos terminar como o Pinguim. É o que a gente chama nas escrituras dessa depravação total da humanidade. Que após a queda, todos nós temos o potencial de nos tornarmos o pior ser humano possível. Não quer dizer que todos vamos nos tornar, mas que a gente tem esse mesmo potencial. E que se não é essa graça de Deus nos segurando, a nossa queda seria inevitável. E aí, o que dizer daquela cena final com o Victor também? Cara, essa cena ela é muito curiosa e importante para a narrativa, porque não só vai lembrar que a gente está acompanhando um vilão, mas que mostra o que é esse vilão. Ali ele termina, ele acaba com qualquer vínculo afetivo que ele possa ter. A única família que restou para ele, a única pessoa que ele se importaria era o próprio Victor. E ele acaba com aquilo com as próprias mãos. Uma outra cena perturbadora. E aí fica a dúvida aqui. E já deixa sua opinião nos comentários. Você acha que isso foi planejado desde o início da série? Ou realmente ele percebeu que, depois dos eventos que aconteceu com a mãe ali, ele percebeu que não poderia ser refém dos seus próprios sentimentos? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Mas a gente vê, então, o Pinguim ele acabando com suas próprias mãos, com qualquer resquício de humanidade, de bondade que pudesse haver nele. Então é muito curioso, porque dentro do cristianismo a gente vai falar muito dessa morte do velho eu, da nossa velha natureza. A gente luta contra o nosso velho homem, a gente finaliza o nosso velho homem todos os dias. E aqui a gente pode pensar que a jornada do Pinguim é o oposto dessa morte do velho homem. Na verdade, ele elimina qualquer resquício de bondade e ele fica apenas com esse lado ruim, esse lado cruel, esse lado maligno e perturbador. Por isso que esse final da série ele é tão icônico e emblemático, porque realmente é um final perturbador nesse sentido. Aquela cena dele dançando com a acompanhante dele, vestida da própria mãe, é um negócio grotesco, é um negócio que te causa esse desconforto, lembrando a gente, mais uma vez, que a gente está acompanhando esse vilão que ele mesmo acabou com qualquer traço bondoso da parte dele, e só o que a gente tem ali na nossa frente é um grande vilão de Gotham. E o Victor também, a gente poderia dizer que ele é uma boa ilustração do que a gente poderia chamar de o arco negativo da conversão, onde na conversão cristã nós também abrimos mão da nossa natureza, nós abrimos mão de quem somos, nós abrimos mão da nossa própria vida, nós carregamos a nossa cruz diariamente para seguir a Jesus Cristo. Assim como Abraão, que deixou a sua terra, deixou os seus vínculos afetivos, deixou a sua família, deixou tudo para ir à terra prometida que Deus iria apontar para ele, o Victor ele teve essa mesma oportunidade de também deixar o lugar onde ele nasceu, de deixar a vida que ele tinha ali,
de deixar todas as suas memórias e ter uma nova vida com a sua namoradinha ali. Mas o que ele escolheu? Também o contrário. Ao invés de ter um novo recomeço, um novo início, que a gente poderia chamar aqui desse novo nascimento, ele escolhe o oposto. Por isso que é um arco negativo de conversão, porque ele escolhe o oposto. Ele escolhe permanecer onde ele estava e ele acredita que a sua vida, a sua ascensão social, ela vai ter significado naquele contexto. E ele escolhe então esse lado ruim da vida. Ele escolhe então permanecer no crime. Ele entrega a sua vida, ele devota a sua vida, põe a sua vida em risco em diversos momentos, acreditando que é ali que ele teria propósito e sentido para a vida dele. Sendo que no final, a gente viu que o que realmente é o salário do pecado. A gente viu que alguém que entrega a sua vida ao pecado vai ter um final trágico. Não necessariamente o mesmo final que o Victor teve, mas aqueles que devotam a sua vida ao pecado, a gente sabe muito bem qual que é o salário dessas pessoas. Então essa jornada do Victor, ela também é muito interessante da gente refletir, porque ela mostra o que seria o oposto da vida cristã, o que é uma pessoa que devotou a sua vida ao pecado e qual seria o fim dela. E isso é muito educativo para nós. E aí a gente pode pensar aqui, mais uma vez, nesse aspecto de que o Pinguim, ele não é uma vítima da sociedade. A gente vê que desde a infância dele, ele era alguém que já tinha o mal em si. Ele era um vilãozinho já desde pequeno. Vilãozinho não, um vilãozão desde pequeno. Meu coração é pura maldade. Que parece que não sentiu remorso em momento nenhum pelo que ele fez com os irmãos. Mas ao mesmo tempo, ele parece ser essa pessoa indefesa, né? Um deficiente físico ali, com uma aparência bem ruim, e que as pessoas olhavam para ele e não davam crédito para ele. Ele não parecia ser uma ameaça, e no final das contas ele se tornou o maior, se não um dos maiores vilões ali de Gotham. Então isso é curioso, porque vai lembrar a gente daquele texto que eu cito aqui com frequência no canal, que é onde Paulo diz que Satanás ele se disfarça de um anjo de luz, justamente para enganar as pessoas. Só que o ponto do texto é que Paulo vai usar a figura ali de um ser angelical, que tem beleza, que tem glória em si mesmo, mas a gente poderia pensar que Satanás ele é alguém que se disfarça para cumprir os seus objetivos. Da mesma forma que ele poderia se transfigurar num ser angelical, belo e glorioso, ele poderia também se transfigurar em alguém que não aparenta ameaça, porque na verdade esse é todo o ponto do texto de Paulo ali. Ele se transfigura em alguém que não aparenta ameaça e que fará de tudo para cumprir os seus objetivos. Então Satanás ele poderia muito bem se transfigurar em alguém indefeso, numa vítima da sociedade, ou quem sabe em uma minoria, justamente para chamar a atenção das pessoas para si e para convencer as pessoas no seu discurso. Para ele, na sua aparência, não transmitir ameaça nenhuma para as pessoas e fazer com que essas pessoas o sigam, se devotem a ele. Pense lá em Apocalipse, a figura do grande dragão, do anticristo que aparece lá. O Apocalipse usa essa linguagem terrível, da gente que assiste isso, da gente que lê isso, a gente vê, nossa, mas é uma criatura medonha, é uma criatura assustadora. Mas é claro que ele tem a habilidade de enganar as pessoas, de enganar as nações e fazer com que elas o sigam. E ele pode fazer isso de diversas formas, inclusive se transformando aparentemente em alguém indefeso. Então o Oz, da mesma forma, ele também vai ser esse alguém, esse motorista invisível que está ali o tempo todo, mas que as pessoas não percebem, não dão muita atenção para ele, não o percebem como uma ameaça. A gente poderia pensar nisso também nas nossas vidas, de que o pecado, a maldade, ela também está nos acompanhando o tempo todo. E muitas vezes a gente não dá devida atenção a esse pecado, a essa maldade que nos acompanha. Só que pode ser esse mesmo pecado que pode nos destruir. Pense no que Deus falou para Caim lá em Gênesis 4. O pecado, ele é como esse leão, que ele está só esperando o momento certo para atacar. Então, às vezes, é uma coisa, um detalhe nas nossas vidas, que a gente também deixa passar e não dá muita atenção. Mas pode ser esse mesmo detalhe, essa coisa insignificante que está ali o tempo todo, mas a gente não dá atenção, que também pode surgir e nos devorar e nos destruir. Por isso que as Escrituras vão falar para a gente vigiar e orar, a gente estar sempre atento, porque o diabo, o demônio, ele pode estar dentro da nossa própria casa. E aí um outro ponto curioso aqui na série é nessa questão do relacionamento dos pais. No universo do Batman, de maneira geral, a gente vê como esse relacionamento com os pais pode definir a nossa vida, pode definir a jornada de uma pessoa. Da mesma forma ali que o trauma com os pais fez o Bruce virar o Batman, esse trauma com a sua mãe, com o relacionamento com a sua mãe, também fez de certa forma o Pinguim ser o que ele é, e a mesma forma também com a Sofia, com o pai dela. Então relacionamentos familiares têm um poder enorme em nossas vidas.
vidas, né? Mas deixe-me te dizer que o único relacionamento paternal que não vai te decepcionar é o relacionamento com o nosso Pai Celeste, porque Ele é esse Deus bondoso, amoroso, carinhoso, é o nosso Pai Celestial, nosso Pai que está nos céus, que Ele atende, que Ele olha por nós, que Ele cuida dos seus, que Ele cuida daquele que os ama, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e que Ele, como esse Pai soberano, glorioso e atencioso, que sabe a quantidade de fio de cabelo que há na nossa cabeça, desse Pai que quando a gente pedir um pão, Ele não vai dar uma pedra no lugar, mas de alguém que está atento às nossas necessidades, de alguém que está atento às nossas vidas, de alguém que está sempre presente. Ainda que a gente não sinta dessa forma, às vezes a gente pode se sentir sozinho, isolado, desamparado, mas saiba que Deus, Ele sempre está lá. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que conhece as nossas dores e sofrimentos, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus Pai, um Pai incomparável com qualquer outro Pai, um Pai que nos chama para vivermos num relacionamento de gozo e graça eterno ao seu lado, juntos de si, agarrados ao seu seio. Esse é o Pai que está nos céus e que nos ama, e é nesse relacionamento que a gente tem de se apegar. E aí é claro que aquele encerramento da série com o bate-sinal aparecendo ali nos últimos segundos também é crucial, que da mesma forma que do filme do Pinguim, a gente também vê a figura do Batman. Esse bate-sinal, ele surge como esse sinal de esperança numa Gotham terrível, tomada pelo mal, onde parece que todas as camadas da sociedade estão corrompidas, estão mergulhadas, imersas nessa maldade. Assim como o Charada fez com Gotham ali no filme, inundou a cidade toda, parece que aquela cidade ela está inundada pelo mal, parece que não há esperança. Mas a gente vê então ao fundo aquela luz, aquele bate-sinal, lembrando desse herói que vem num tempo certo. Da mesma forma também nós, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela noite escura da alma, a gente pode olhar para o alto dos montes, o alto das montanhas e nos perguntar de onde virá o meu socorro. E a gente tem a resposta, que o meu socorro virá do Senhor. A gente tem essa expectativa, a gente tem essa certeza de que o nosso Deus, Ele também é um Deus presente, e Ele é um Deus que age, Ele não é um Deus apático ao mal que há no mundo, Ele é um Deus que Ele também há de agir no momento certo e cumprir os seus propósitos soberanos e bons e perfeitos. E a gente pode descansar e confiar nessa certeza, nessa verdade. Então, é claro, essa série do Pinguim, ela serve então como essa oportunidade, como esse espelho de nós reavaliarmos não só a sociedade em que nós vivemos, mas também as nossas vidas e reavaliarmos as escolhas que nós estamos tendo, se nós estamos escolhendo um caminho de trevas ou se nós estamos escolhendo um caminho de luz. Então o meu saldo final aqui para essa série é de que ela é uma série incrível, uma série que soube realmente tratar o Pinguim como um vilão, sem tentar romantizar aquela jornada dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo deixando a gente interessado de acompanhar aquilo até o final, essa ascensão criminosa do Pinguim. E que série fantástica, que série corajosa, que série magnífica, e o saldo final realmente é muito positivo, diferente, por exemplo, da porcaria do filme do Coringa, pelo menos o segundo, que é uma porcaria. O primeiro é muito bom, mas o segundo é uma porcaria, e tem a crítica dos dois aqui no canal, vou deixar aqui no final do vídeo recomendando para você assistir esse vídeo, ou então se você quiser ver um outro filme bem obscuro e denso, que também tem bastante mensagem cristã para ensinar pra gente, que é o Terror Long Legs, que eu também vou deixar indicado aqui, fechou? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e eu espero ver você por aqui em breve. Tchau!